águas gélidas, correntes fortes, neblina mortal. Essas coisas tornaram Alcatraz uma das prisões mais difíceis e perigosas para se escapar no mundo. Mas esses não foram os únicos obstáculos que custaram a vida dos fugitivos. A geografia da Baía de São Francisco tem redemoinhos que matam o ímpeto e formações rochosas esculpidas por milhões de anos de erosão. Alcatraz foi construída como uma fortaleza. Transformou-se em prisão, pois as águas ao redor e a geologia formavam barreiras naturais que continham os presos. Venha explorar conosco a perigosa geografia da ilha de Alcatraz. Alcatraz, também conhecida como The Rock, fica aproximadamente a 1,25 milhas ou 2 quilômetros de distância do continente da Califórnia. A ilha tem cerca de 22 acres ou 9 hectares de tamanho. Ao sul está São Francisco. A leste estão a Ilha do Tesouro e Oakland. No entanto, para qualquer prisioneiro que tentasse escapar de Alcatraz, era a característica a oeste que representava o maior perigo. Aqui, o Estreito de Golden Gate abre a Baía de São Francisco para o Oceano Pacífico. Essa passagem estreita é responsável por muitas das características perigosas ao redor de Alcatraz. Então, vamos voltar no tempo para entender por que a ilha é do jeito que é. Antes de qualquer construção, Alcatraz era coberta por solo rochoso, arbustos resistentes e muitas aves marinhas. Veja isso como um santuário natural, não um refúgio seguro. A ilha está entre as falhas de San Andreas e Hayward, na fronteira das placas tectônicas do Pacífico e América do Norte. Essas características geológicas tornam a área propensa a terremotos severos, como o terremoto de São Francisco de 1906, que custou a vida de 3.000 indivíduos e registrou 9 na escala Richter. Porém, Alcatraz, devido à sua formação, serve como refúgio seguro em eventos geológicos. É quase completamente sólida, com muito pouco sedimento e ancorada no leito rochoso do fundo da baía, o que reduz a quantidade de estresse sísmico imposto à ilha. Alcatraz foi criada há cerca de 100 milhões de anos, quando a placa de Farallon, que já não existe, foi empurrada para baixo da placa norte-americana em uma zona de subducção. O processo resultou na elevação da placa norte-americana, formando montanhas numa linha de falha. Alcatraz era uma montanha. Vamos analisar 3 motivos que tornam a geografia tão relevante para nós. A geografia e geologia da ilha de Alcatraz dificultavam a fuga dos prisioneiros. Características da ilha. Os penhascos de Alcatraz atingem uma altura de 50 pés, ou 15,25 metros. Existem pequenas praias, enseadas e cavernas que foram esculpidas na ilha pelas ondas e ventos intensos, mas na maior parte, Alcatraz é apenas arenito puro. Mesmo em ótimas circunstâncias, é difícil navegar pelas paredes rochosas da ilha. Para um preso tentando fugir, é difícil se orientar. Para escapar da ilha, era quase impossível chegar à água sem sofrer uma lesão grave. Como mencionado anteriormente, Alcatraz está localizada a apenas cerca de 1,25 milhas, ou 2 quilômetros dos pieres e cais de São Francisco. Mas devido às correntes e vários outros fatores geográficos que serão discutidos em breve, um trajeto direto de Alcatraz para o continente não é exatamente possível sem um barco motorizado. A ilha está isolada de terra em todas as direções. São cerca de 2,5 milhas de Alcatraz até a Ilha do Tesouro. De Alcatraz para a Ilha do Anjo são cerca de 1,7 milhas, ou 2,75 quilômetros, e então mais 3.170,05 pés, ou 966,23 metros até o continente uma vez do outro lado. A ponte Golden Gate está a cerca de 3 milhas ou 4,8 quilômetros da rocha. Portanto, independentemente da direção que um fugitivo nadasse, não haveria terra próxima. A ilha de Alcatraz, situada a 2,5 milhas ou 2,75 quilômetros do continente, foi transformada em uma fortaleza pelas suas características. A prisão a ser construída seria erguida sobre os alicerces de uma fortaleza. Alcatraz é o pico de uma montanha subaquática que está isolada de qualquer outro pedaço de terra na Baía de São Francisco por mais de 1 milha de água. Os prisioneiros na rocha poderiam ver o continente, mas alcançá-lo seria nada menos que um sonho inalcançável. 2. A água. Apesar da ilha de Alcatraz ter penhascos íngremes e rochas pontiagudas que dificultam o acesso à costa, são as águas ao seu redor que fornecem a defesa natural mais letal contra a fuga de prisioneiros. As correntes rápidas de Alcatraz são mortais até para os nadadores mais fortes. Cerca de 40% da água do norte da Califórnia vai para a Baía de São Francisco. Toda essa água fluindo é eventualmente puxada para o Oceano Pacífico através do Estreito de Golden Gate, que tem aproximadamente 1,1 milhas ou 1,8 quilômetros em sua menor largura.
e tem uma profundidade máxima de 377 pés, ou 115 metros. A Baía de São Francisco tem cerca de 60 milhas, 97 quilômetros, de comprimento e entre 3 a 12 milhas, 5 a 19 quilômetros, de largura. Isso indica que uma grande quantidade de água flui continuamente pelo Estreito de Golden Gate, enquanto a baía se esvazia para o oceano. Esta é uma razão pela qual as correntes de Alcatraz são tão fortes. A baía tem entre 1.600 e 1.500 pés de profundidade. Isso implica que, incluindo todas as sub-baías, estuários e áreas úmidas, pode abranger até 1.500 milhas quadradas, ou 4.000 quilômetros, sendo o maior estuário do Pacífico nas Américas do Norte e do Sul. O vasto sistema de água ao redor de Alcatraz possui correntes fortes que capturam sedimentos na baía e os depositam no fundo do oceano, após o Estreito de Golden Gate, formando ondas de areia de 3 andares de altura. Estima-se que sejam 2 trilhões de litros, ou 530 bilhões de galões de água. A água flui pelo Estreito de Golden Gate a cada maré. Isso cria um fluxo de água 160 vezes maior do que o volume de água que despenca das cataratas do Niágara no mesmo período de tempo. O que todos esses fatores geológicos e hidráulicos significam é que a água que flui passando por Alcatraz em direção ao Oceano Pacífico está se movendo a cerca de 5 a 7 nós, que é aproximadamente de 5,75 a 8 milhas por hora, ou 9,3 a 12,9 km por hora. O fluxo médio no Oceano Pacífico é de 5 a 7 nós. Um humano médio nada a aproximadamente 2 milhas ou 3,2 km por hora. Logo, ninguém pode superar a corrente de Alcatraz em seu pico. Para os detentos na ilha que queriam escapar das garras da prisão e decidiram nadar para isso, a corrente poderia arrastá-los para o mar em 1 hora a 1h30. Mesmo que conseguissem construir uma jangada, como um grupo fez, redemoinhos ao longo do canal dificultariam a fuga. Um redemoinho é basicamente um pequeno turbilhão de maré. A água está se movendo em um círculo. Isso provoca perda de impulso nessas áreas, o que pode ser ruim se você quer usar a corrente para remar longe de Alcatraz. Uma jangada pode ficar presa nas correntezas, com remadores exaustos incapazes de mover a embarcação de volta à corrente antes de serem recapturados e levados à prisão. Pior para um fugitivo é que algumas correntes realmente fluem de volta para Alcatraz. Isso indica que um detento tentando nadar até a costa pode ser arrastado de volta à rocha e à prisão da qual tentava fugir. Pelo menos o corpo de um detento voltou à ilha de Alcatraz após uma tentativa de fuga, enquanto a prisão estava em operação. A água e suas correntes são o maior perigo para um detento tentando fugir de Alcatraz. Contudo, essas coisas não são as mais aterrorizantes. Predadores espreitam nas profundezas da Baía de São Francisco. Em 1959, um estudante universitário foi morto por um grande tubarão branco na baía. Então, em 2015, outro grande branco foi filmado emergindo das águas perto da costa de Alcatraz, ao morder uma foca que nadava por perto. Então, além de correntes mortais, qualquer pessoa que tentasse escapar de Alcatraz correria o risco de ser atacada pelo predador ápice dos oceanos. 3. Clima. A temperatura do ar ao redor de Alcatraz varia ao longo do ano. De junho a outubro, a temperatura média é de 69 graus Fahrenheit ou 20,6 graus Celsius. No entanto, a temperatura pode variar entre 72 e 58 graus Fahrenheit ou 22,2 e 14,4 graus Celsius durante este período. Nos meses mais frios de dezembro a fevereiro, a temperatura média pode cair até 46 graus Fahrenheit ou 7,8 graus Celsius. O frio intenso implica que um fugitivo emergindo das águas congelantes da Baía de São Francisco precisaria rapidamente de abrigo e aquecimento para prevenir hipotermia. Porém, a temperatura do ar é apenas parte do problema. A temperatura da água ao redor de Alcatraz é tão fria que chocaria o corpo do detento fugitivo e, se ele se aventurasse na baía na época errada do ano, a hipotermia poderia se instalar muito antes de ele chegar perto da costa. A água em Alcatraz raramente passa de 56 graus Fahrenheit ou 13,3 graus Celsius. Isso implica que o corpo de um prisioneiro poderia ficar hipotérmico após meras horas na água, a qualquer época do ano. De janeiro a junho, a temperatura do ar é apenas um dos problemas. A água normalmente não ultrapassa 53 graus Fahrenheit, 11,7 graus Celsius, permitindo a ocorrência de hipotermia em 1 hora. A água fria na baía é causada pela ascensão de água fria e rica em nutrientes do fundo do oceano, sendo circulada para a superfície. As diferentes temperaturas entre a água e o ar causam outro obstáculo mortal que os presos precisam superar se tiverem alguma esperança de escapar de Alcatraz.
Quando o ar quente encontra a superfície fria da água, a temperatura do ar cai e ocorre a condensação. Isso provoca neblina. Mas a que envolve a ilha de Alcatraz e a Baía de São Francisco não é só uma névoa leve. É tudo consumindo. Quando a neblina entra na baía, ela bloqueia completamente qualquer vista do continente de Alcatraz. Durante esses tempos, não haveria como um fugitivo saber para qual direção nadar ou remar para alcançar a segurança. Nessas condições, a pessoa seria arrastada ao mar antes de conseguir chegar à terra. Nessas condições, a pessoa seria arrastada ao mar antes de conseguir chegar à terra. O nevoeiro em Alcatraz pode ser extremamente perigoso. Acredita-se que isso causou vários naufrágios na área. De fato, localizaram pelo menos 24 navios naufragados no fundo da Baía de São Francisco. Estima-se que o número de naufrágios na região seja muito maior, em torno de 100. E alguns pesquisadores hipotetizam que pode haver pelo menos 300 navios perdidos na área. Muitas tragédias foram provocadas por condições climáticas adversas e correntes fortes. Antes de explorarmos diversas tentativas de fuga de Alcatraz, precisamos entender a história da ilha e seu aspecto prejudicial, sendo o lar da prisão mais notória e temida do país. É relevante observar que, em funcionamento, ninguém tem confirmação de ter fugido com sucesso da ilha e sobrevivido para relatar. Contudo, 3 detentos chegaram às águas da Baía de São Francisco, porém seus corpos nunca foram achados. Examinaremos mais tarde como esses homens conseguiram sair da prisão e chegar à água. No entanto, as chances de que eles realmente chegaram à costa vivos são quase nulas. A história da ilha de Alcatraz inicia bem antes da chegada dos colonizadores europeus à costa pacífica norte-americana, durante a última era do gelo. Antes de 11 mil anos atrás, o que agora é a Baía de São Francisco era um vale com uma série de colinas e rios que o atravessavam. Durante a última era do gelo, há mais de 11 mil anos, o que agora é a Baía de São Francisco era um vale com uma série de colinas e rios que o atravessavam. Nos próximos milhares de anos, a temperatura terrestre começou a aumentar. Há cerca de 7 mil anos, as calotas polares e os glaciares derreteram, liberando grande quantidade de água nos oceanos. Isso elevou o nível do mar em cerca de 300 pés. A água do oceano inundou o vale, criando o que se tornaria a Baía de São Francisco. Contudo, o topo de algumas montanhas, como a ilha de Alcatraz, ainda permaneceu acima da água. Humanos migraram da Ásia para as Américas antes do evento de inundação. Alguns seguiram as geleiras e as costas ao longo da costa e foram cada vez mais para o sul. Outros atravessaram a ponte terrestre de Bering, que existia entre a Sibéria e o Alasca, seguindo a migração de grandes animais, como o mamute lanoso. Antes da conquista europeia, aproximadamente 10 mil indígenas pertencentes à tribo Ohlone viviam na área ao redor do que mais tarde seria nomeado como Baía de São Francisco. Com base em histórias orais, além de dados arqueológicos e étnicos coletados da região, acredita-se que os indígenas usavam a ilha de Alcatraz como um lugar de isolamento. Teoriza-se que membros da tribo ou inimigos que quebraram as normas tribais eram banidos para a ilha como punição. A ilha também era usada para caça, pelos seus recursos como ovos de aves e vida marinha nas suas margens. Quando os europeus chegaram, a ilha de Alcatraz era usada como esconderijo por muitos indígenas, enquanto tentavam escapar da brutal campanha para erradicar sua cultura e assimilá-los ao modo de vida europeu. E essa não seria a última vez que os povos indígenas usariam a ilha como refúgio. Em 1775, o tenente espanhol Juan Manuel de Ayala mapeou a Baía de São Francisco e criou o primeiro mapa europeu da região. Ele rotulou uma ilha a cerca de 2 quilômetros da costa principal como Ilha de Alcatraz ou Ilha dos Pelicanos. Isso mais tarde se tornaria Alcatraz. No dia 2 de fevereiro de 1848, a liderança mexicana assinou o Tratado de Guadalupe Hidalgo, finalizando a Guerra de 1847, ou Guerra Mexicano-Americana. O acordo estipulava que o México cederia 55% de seu território ao Zeuon, incluindo as áreas que viriam a ser Califórnia, Nevada, Utah e Novo México. Isso significava que os Estados Unidos agora estavam no controle da ilha de Alcatraz. Em 1853, Alcatraz foi transformada pelo exército dos Estados Unidos em fortaleza para defender o porto contra agressores. Em 1854, o farol de Alcatraz foi finalizado, tornando-se o primeiro farol na costa do Pacífico. O capitão José Stewart e 86 homens da Companhia H, Terceira Artilharia dos Estados Unidos, estacionaram em Alcatraz nos meses seguintes. Quando a Guerra Civil estourou em 1861, Alcatraz se tornou a fortaleza protegendo São Francisco de ataques rebeldes contra a seção norte pró-União da Califórnia. 2 anos após o início da guerra, uma estrutura temporária de madeira, a primeira prisão, foi erguida em Alcatraz.
A estrutura se expandiu, tornando-se o primeiro bastião da Guerra Civil e a primeira prisão do exército, também conhecida como Ilha do Diabo, do Tio Sam. Em 1895, 19 membros da tribo Hopi foram enviados para Alcatraz por resistir à assimilação cultural forçada dos Estados Unidos, disfarçada de escolas internas federais. A prisão superior foi construída na ilha devido à superlotação durante a Guerra Hispano-Americana. A terceira prisão, ainda de pé hoje, foi construída em 1912 com mão de obra de detentos. Os prisioneiros se mudaram para o edifício que ajudaram a construir. Em 1933, Alcatraz passou de prisão militar para federal. Em 1934, o Bureau Federal de Prisões enviou 32 dos condenados mais temidos para a ilha, por ser considerada inescapável. Em agosto de 1934, as prisões na ilha foram atualizadas e fortalecidas. Isso levou muitos oficiais a declarar que Alcatraz era a prisão mais forte dos Estados Unidos. Nos próximos anos, criminosos de alto perfil foram continuamente enviados para Alcatraz, incluindo Al Capone, George Machine Gun Kelly, Robert Stroud, também conhecido como o Homem-Pássaro de Alcatraz, e James Whitey Bulger. Embora a prisão comportasse até 450 condenados, raramente abrigava mais de 250 detentos. Eles viviam em celas de 3 por 1,5 metros, das quais só podiam sair para realizar suas tarefas designadas para o dia. Na década de 1950, ficou claro que o gerenciamento da distante prisão de Alcatraz estava ficando dispendioso. Em 1959, um relatório concluiu que Alcatraz custava 3 vezes mais para operar do que a prisão comparável no continente. Manter Alcatraz em funcionamento custava $10 por prisioneiro diariamente, contra $3 em outras prisões. Isso levou a discussões sobre a viabilidade de longo prazo de Alcatraz. As mesmas características geográficas que tornavam a prisão impossível de escapar também a tornavam cara para manter. A exposição contínua à maresia causava a deterioração das estruturas na ilha. Correntes fortes e nevoeiro pesado dificultavam o envio de suprimentos para Alcatraz. Durante certas épocas do ano, engenheiros determinaram que todo o dano sofrido durante suas décadas de operação custaria $5 milhões para reparar. A prisão de Alcatraz foi fechada oficialmente em 21 de março de 1963. Mas essa não foi o fim da história para a ilha. Um dos eventos menos conhecidos na história de Alcatraz aconteceu na década de 1960, após o fechamento da prisão, mostrando o quão isolante ela poderia ser. Ricardo Mackenzie e Belva Cone estiveram em Alcatraz em 1964. Em 1922, 5 índios Sicangu-Lakota tomaram a ilha de Alcatraz. O Bureau Federal de Prisões deixou de usar a ilha, e o governo dos Estados Unidos não encontrou outra utilidade para ela. O grupo de índios americanos referiu-se a um tratado de 1868 com os Sioux, permitindo que reivindicassem qualquer terra governamental desocupada. Tecnicamente, já que Alcatraz foi desativada e abandonada no ano anterior, a ilha era um terreno governamental desocupado. O governo dos Estados Unidos não mostrou interesse na ilha até que os 5 índios Sicangu-Lakota tentaram reivindicá-la. O grupo de ocupantes foi escoltado para fora da ilha de Alcatraz horas após o início da ocupação. Em 9 de novembro de 1969, Ricardo Oakes, da nação Mohawk, liderou indígenas na nova ocupação de Alcatraz, pois o governo não tinha planos para a ilha. 11 dias depois, as coisas escalaram e uma ocupação total de Alcatraz começou. A ocupação, que durou 19 meses, terminou em 11 de junho de 1971. Durante esse tempo, 80 estudantes indígenas da Universidade da Califórnia e mais 20 outras pessoas indígenas viviam na ilha. Um conselho foi eleito para supervisionar as operações do dia a dia, que incluíam creche, educação, segurança e culinária. A comunidade de Alcatraz tornou-se autossuficiente, cultivando alimentos e evitando a necessidade de atravessar as águas perigosas para suprimentos ou material de construção de casas. O governo dos Estados Unidos tentou, sem sucesso, forçar os ocupantes a deixar Alcatraz através de um plano de construção da cidade. Após a colisão de 2 petroleiros em janeiro de 1971, o governo responsabilizou os habitantes da ilha por problemas no farol e na buzina de nevoeiro, visto que autoridades dos Estados Unidos cortaram a energia da ilha para expulsá-los. Reconheceu-se posteriormente que nem a luz nem a buzina de nevoeiro de Alcatraz teriam impedido a colisão. Após o incidente, o presidente Nixon aprovou um plano de remoção.
Em 10 de junho, totalmente armados, agentes do Departamento Federal de Investigação e policiais de forças especiais desembarcaram em Alcatraz e removeram todos os ocupantes restantes. O objetivo da ocupação era aumentar a conscientização sobre a situação dos primeiros americanos e defender a autodeterminação indígena, o que foi alcançado com sucesso. Para evitar outra ocupação, o governo dos Estados Unidos designou Alcatraz como parte da recém-criada Área de Recreação Nacional Golden Gate. Assim, deixando de ser uma terra governamental não utilizada. Apesar da falta de reparos nas estruturas danificadas, a ilha de Alcatraz foi declarada Parque Histórico Nacional em 1973. Agora, revisitemos os detentos que tentaram fugir de Alcatraz. Não houve finais felizes para os condenados. Os registros afirmam que ninguém jamais escapou da rocha. A instalação tinha um oficial para cada 3 detentos, o que era muito mais alto do que qualquer outra prisão na época. Os presos eram contabilizados 12 vezes ao dia para prevenir fugas ou esconderijos. Para manter os prisioneiros na linha, táticas brutais e punição corporal foram implementadas. Mas talvez o aspecto mais desanimador de Alcatraz para os prisioneiros era que eles podiam ver o horizonte de São Francisco da ilha, sendo um lembrete constante de que estavam presos sem nenhuma esperança real de fuga. A tentativa inicial de fuga ocorreu em 27 de abril de 1936. José Bowers estava no turno do incinerador, queimando lixo, quando correu para uma cerca de arame na ilha. Ele tentou escalar, mas os guardas o viram e mandaram o condenado parar. Bowers se recusou e foi baleado. Ele caiu mais de 50 pés até o chão e morreu. Ele não foi longe, mas evidenciou a disposição dos prisioneiros em arriscar a vida para fugir da rocha, ainda que a fuga da prisão fosse a parte simples. As águas frias da Baía de São Francisco se mostraram o verdadeiro obstáculo para vários fugitivos nos anos seguintes. Outras 4 tentativas de fuga por detentos acabaram como a de Bowers. Os guardas mataram o prisioneiro e sempre recapturaram ou mataram o outro a cada tentativa. Em 14 de abril de 1943, James Borman, Harold Martin Brest, Floyd Garland Hamilton e Fred John Hunter fugiram cortando as grades de uma janela do edifício das indústrias. Nocautearam e amarraram 2 guardas. Porém, um guarda acordou e conseguiu tocar seu apito. Os guardas da torre foram alertados e avistaram os prisioneiros fugindo. Eles abriram fogo contra os homens. Borman foi baleado e caiu na água. Ele flutuava nas ondas escuras da Baía de São Francisco. Brest nadou até Borman e o manteve flutuando. Porém, quando os guardas se aproximaram de barco, Borman foi solto e afundou na baía. Brest foi içado ao barco e retornou para Alcatraz. Hunter havia se machucado ao tentar atravessar as pedras afiadas ao longo de um dos penhascos da ilha. Ao iniciar a natação, Hunter percebeu que jamais alcançaria a costa. Refugiou-se numa caverna na ilha de Alcatraz, mas foi achado pelos guardas 2 horas depois, ao seguirem seu rastro de sangue até a entrada. Hamilton tentou também nadar para longe, mas, como Hunter, decidiu que não iria muito longe. Foi encontrado na manhã após Hunter. Essa tentativa de fuga reafirmou que escapar de Alcatraz e sobreviver à natação até a costa era quase impossível. Em 2 de maio, uma tentativa de fuga extremamente violenta ocorreu em Alcatraz. 6 prisioneiros, chamados Bernard Coy, Joseph Kretzer, Sam Shockley, Clarence Carnes, Marvin Hubbard e Myron Thompson, coordenaram entre si para dominar os guardas em sua cela. Roubaram as chaves de um oficial correcional e foram para uma sala de armas. Os detentos chegaram à porta externa, mas não tinham a chave correta para abri-la. Então, pegaram 2 guardas como reféns para negociar sua liberdade. Quando ficou claro que os reforços haviam chegado e que havia pouca chance de fuga, os 2 reféns foram baleados a queima-roupa por Kretzer. Shockley, Thompson e Kretzer foram atingidos por tiros disparados por Kretzer. Desesperados, Thompson e Carnes retornaram às celas após os homicídios. Contudo, Coy, Kretzer e Hubbard ainda não estavam prontos para se render. Fuzileiros navais dos Estados Unidos desembarcaram em Alcatraz e adentraram o bloco de celas com os guardas. No tiroteio subsequente, 17 guardas e um prisioneiro em sua cela foram mortos. Coy, Kretzer e Hubbard foram mortos. John Paul Scott e Darrell Lee Parker tentaram a última fuga de Alcatraz em 16 de dezembro de 1962. 2 presos tentaram fugir da ilha de Alcatraz, usando um serrote improvisado para cortar barras da janela da cozinha. Eles prosseguiram ao longo da borda da ilha e pularam nas águas geladas que cercam Alcatraz. Parker chegou a uma pequena saliência rochosa chamada Pequena Alcatraz, a cerca de 150 pés, ou 45,7 metros de distância da ilha principal. Os guardas o acharam acenando e pedindo resgate.
A água fria e a forte corrente fizeram Parker desistir antes que a Baía de São Francisco pudesse lhe tirar a vida. John Paul Scott cumpriu sua promessa à ilha de Alcatraz. John Paul Scott continuou nadando. A correnteza levou-o para o estreito de Golden Gate, rumo ao oceano. Ele prosseguiu, se movendo diagonalmente na correnteza até o forte ponto, abaixo da ponte Golden Gate. Ele estava tremendo incontrolavelmente, sofrendo de hipotermia e exaustão. Descoberto por um grupo de adolescentes, eles alertaram os guardas que buscavam Scott em um barco próximo. Ele foi levado ao Hospital Geral Letterman e depois retornado a Alcatraz. Por instantes, Scott foi o único a fugir de Alcatraz e superar os obstáculos de tráfego para chegar ao continente. Infelizmente, estava frio e cansado demais para aproveitar sua breve liberdade. A fuga mais notória de Alcatraz foi feita por Frank Morris, John Anglin e Clarence Anglin, em 11 de junho de 1962. Os três homens cavaram buracos em suas celas no Bloco B para acessar um corredor de utilidades de 0,9 metros atrás da parede. Eles usaram um motor de aspirador de pó e uma broca roubada, colheres e garfos para romper as paredes ao lado de suas camas. Realizaram a operação na hora da música para ocultar o ruído da broca do guarda. Eles cobriam seus buracos com falsas paredes quando não estavam trabalhando. Eles também construíram bonecos completos com cabeças realistas feitas de gesso e papel machê e os cobriram com cabelo humano. Os três condenados obtiveram mais de 50 capas de chuva de seus colegas de cela para fazer uma jangada. Acredita-se que Morris e os irmãos Anglin usaram sua jangada improvisada após muito tempo. Ao chegarem a Alcatraz, encontraram um barco e remaram na agitada Baía de São Francisco na noite do dia 11. Naquela noite, as correntes estavam fortes e a água gelada a 52 graus Fahrenheit, ou 11 graus Celsius. Os documentos do Departamento Federal de Investigação afirmam que os homens nunca alcançaram a costa e seus corpos foram levados ao mar. Várias jaquetas de chuva do bote e coletes salva-vidas foram encontrados ao longo dos anos associados à infame fuga de Alcatraz. Mas ninguém sabe se os três homens chegaram à costa ou se foram consumidos pela água que rodeia Alcatraz. Até o momento, a maioria das evidências sugere que Morris e os irmãos Anglin pereceram durante sua fuga de Alcatraz. É difícil acreditar que os homens chegaram em segurança à costa, considerando a geografia natural de Alcatraz e a área ao redor. A ilha está a mais de 1 milha do continente. As correntes de Alcatraz tornam a natação ou a manobra de uma jangada extremamente difíceis, e a água fria pode causar hipotermia rapidamente. O clima, a geologia e a geografia de Alcatraz tornaram-na uma das prisões mais temidas de sua época, e é por essas razões que nunca houve oficialmente uma fuga bem-sucedida. Agora assista: qual é o lugar mais seguro da Terra? Ou veja este outro vídeo que pode te interessar.